24 de novembro de 2022. PL pede ao TSE para manter verificação das urnas do segundo turno e o ministro Ricardo Lewandowski diz que se a tese do PL for comprovada, a eleição deve ser anulada. Só que Alexandre de Moraes não vai considerar a denúncia e ainda aplicou multa milionária ao Partido Liberal, além de outras sanções. Lula vai barrar as privatizações. Petistas estão perplexos com a indicação de Alexandre Frota para a equipe de transição. E senadores querem impeachment de Moraes e de Barroso. Nas redes de hoje, começa agora. Aconteceram tantas coisas nessa quarta-feira que nós vamos fazer aqui uma retrospectiva. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou em nova entrevista coletiva na tarde de ontem em Brasília que esperava que o TSE investigasse a denúncia apresentada com relação ao segundo turno das eleições, porque aí ficaria mais fácil de se averiguar. E se, caso confirmem as irregularidades, ou confirmassem as irregularidades das urnas, que se estenda aí a investigação para a eleição do primeiro turno. Ele disse que não estamos discutindo a eleição, mas a história do Brasil. Ele também afirmou que a ação da sigla entregue aí ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre as urnas eletrônicas, não se trata de pedir uma nova eleição, e sim de discutir a história do país. Como é que nós vamos viver com o fantasma da eleição de 2022? Perguntou Valdemar. O TSE está aí para isso. Por esse motivo, nós recorremos. A legenda pede à Corte Eleitoral uma verificação extraordinária com base no artigo 51 da Lei Eleitoral. Esse artigo diz que as entidades fiscalizadoras podem solicitar uma verificação extraordinária, e no caso das entidades fiscalizadoras, os partidos políticos são essas entidades, eles podem solicitar a verificação extraordinária mesmo depois do pleito, desde que sejam relatados os fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena aí de indeferimento liminar. Só que o ministro Ricardo Lewandowski se manifestou ontem também. Para ele, a tese do PL, se confirmada, anula toda eleição. A pergunta que estava no ar até surgir a resposta do ministro Alexandre de Moraes era a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes vai ter humildade para reconhecer o problema e convocar novas eleições, ou vai tomar uma decisão colocando o pé na porta? Você já sabe a resposta, né? Ele ontem mesmo já proferiu aí a sua decisão. Ele indeferiu o pedido, aplicou multa de 22 milhões de reais ao Partido Liberal por litigância de má-fé, suspendeu os recursos do fundo partidário e colocou o Valdemar Costa Neto e o Carlos Rocha no inquérito das fake news. Não há dúvida alguma, pelo menos para mim, se o problema fosse confirmado, justificaria aí uma nova eleição de primeiro e de segundo turno, porque as urnas da eleição são as mesmas. Mas o presidente do PL achava que a melhor solução era anular as urnas irregulares e só considerar as urnas novas, o que daria vitória ao presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que isso seria um jeitinho brasileiro que criaria muito mais problemas do que a realização de uma nova eleição. E eu ainda acho que uma nova eleição, com as urnas certas, identificadas, sem problemas, daria uma vitória muito maior do que se imagina para o presidente Bolsonaro e também para aqueles governadores, deputados, senadores que foram eleitos e muito bem votados.
E vai ter muita gente aí que votou em Lula que vai mudar de voto depois do que viram que está acontecendo aí nessa comissão de transição e também com relação às declarações desastrosas aí do candidato do PT. Mas pelo menos por enquanto fica tudo como está, né? Prevaleceu a decisão do imperador do Brasil. E agora as multas impostas por ele estão ficando cada vez mais altas. Eu estou até achando que ele quer dar a colaboração do judiciário para a PEC da gastança, que é o sonho do Lula, né? E por falar em Lula, ele diz que vai barrar ao menos 7 privatizações encaminhadas por Bolsonaro. E ele ainda quer rever a desestatização do Porto de Santos. Veja que absurdo. De acordo com as informações divulgadas aí pela equipe de transição petista, eles querem considerar as refinarias à venda pela Petrobras. A intenção deles agora é suspender os processos que estão em estágio inicial e reavaliar os desinvestimentos. E tem também a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TBG, ainda sem fechamento dos contratos. É o PT querendo, mais uma vez, atrasar o desenvolvimento do Brasil e provavelmente tirar proveito nada republicano desses eventuais cancelamentos. Mas essa história de querer rever a desestatização do Porto de Santos é um absurdo inimaginável, né? O Porto de Santos era comandado por uma máfia e o governo Bolsonaro fez um trabalho aí primoroso. A privatização do Porto de Santos, ela foi idealizada pela equipe do ex-ministro da Infraestrutura, hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. À época, hoje governador eleito, né, de São Paulo. À época, a desestatização foi concebida por Tarcísio em conjunto com a de concessão de ferrovias, especialmente aquelas que partem do Centro-Oeste, transportando a safra agrícola justamente para o Porto de Santos. Pelos contratos aí das concessões ferroviárias, o volume de carga transportada vai dobrar em decorrência de investimentos que já foram aí previamente definidos. Hoje, o Porto de Santos não tem via ferroviária, nem terminais adequados aí para atender essa demanda futura. Agora presta atenção no que pode acontecer caso essa ideia retrógrada aí do novo governo se tomar posse aí no dia 1º de janeiro, né? Se esses investimentos aí não forem realizados com a futura mudança de curso pelo novo governo, vai ter uma reação em cadeia que vai desaguar em um desequilíbrio financeiro enorme às concessões ferroviárias, né, que foram dadas. O Lula e os seus companheiros, antes mesmo de assumirem o governo, já preparam aí um grande desastre nessa área portuária. Vão mandar para trás e, mais uma vez, esses caras vão prejudicar o desenvolvimento do Brasil. E olha que isso é só uma amostragem do que vem por aí, porque a cada indicação que a gente está vendo para essa equipe de transição, a gente tem uma surpresa desagradável, né? Olha aí, advogado de Lula, Cristiano Zanin, assume relatoria de combate à corrupção no grupo de transição. O Cristiano Zanin está oficialmente responsável aí no governo petista da transição pelo relatório sobre cooperação judiciária internacional e estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, vai assumir crimes ambientais e fronteiras, além de consumidor, fundo de direitos difusos e defesa da concorrência. Dá para acreditar? Mas de pacificação, esse futuro governo não tem nada. Olha só outro absurdo. Membro do grupo de transição de Lula sugere tacar fogo em estudos sobre reforma trabalhista. O líder sindicalista Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT, e que integra também o grupo de transição de Lula na área de trabalho e previdência,
sugeriu, durante a primeira reunião da equipe temática, que os relatórios do Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, sobre uma nova reforma trabalhista sejam colocados em um tambor e queimados. Segundo ele, o ato simboliza o renascimento do movimento sindical como uma fênix e o surgimento de um neossindicalismo. Bom, neo ou new sindicalismo não, né? Old sindicalismo, com a volta aí das cobranças obrigatórias dos trabalhadores, da intensificação dos atritos entre patrões e empregados, e com o enterro aí da modernização das relações trabalhistas e sindicais realizadas pelo governo Bolsonaro. Mas eu vou ter que dar minha mão à palmatória e concordar com os petistas. Eles estão subindo pelas paredes com a nomeação de Alexandre Frota para a Comissão de Cultura na equipe de transição. Olha aí, Zé de Abreu sobre Frota na transição. Não é possível uma coisa absurda dessas. E o Pedro Cardoso também se pronunciou. Ele criticou o nome de Frota na transição de Lula, aventureiro, alpinista social. Esses dois agora precisam fazer o L, né, para comemorar essa grande manifestação. Reis pede que Senado paute pedidos de impeachment de Moraes. Senadores da base do governo, tendo à frente os senadores Reis, Lazier Martins e o senador Girão, estão articulando aí pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso e pedem que se coloque em pauta os pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. Com relação ao Barroso, as alegações são de não comparecimento a uma sessão convocada pelo Senado, que ele ignorou solenemente, e nem encaminhou justificativa, né? Tiveram também as participações de Barroso em eventos onde ele falou mal do governo, emitiu opiniões incompatíveis com a postura de um ministro do Supremo, além do ativismo político que ele protagonizou para impedir a aprovação do voto impresso auditável. Mas teve mais coisa aí. O jantar com o advogado de Lula em Nova York e o famoso perdeu o mané numa mola. Essas aí são as principais razões que justificam o pedido do impeachment dele. O de Moraes já tem uma lista enorme de inconstitucionalidades e mais de 60 pedidos de impeachment que estão lá sobre o traseiro do Pacheco, literalmente sentado em cima. Esses senadores convocaram uma coletiva de imprensa, né, para fazer esse comunicado. O Stevenson Valentim, que estava presente na entrevista, lamentou o apoio de outros parlamentares para esses pedidos. Mas, enquanto isso, no mundo da fantasia, no mundo do cinema, né, de Rodrigo Pacheco, ele continua ignorando tudo que está acontecendo no país e insiste em dizer que o resultado das eleições é inquestionável. De início, quando foi perguntado sobre o assunto, o presidente do Senado disse não ter visto a representação do PL, imagino, porque ele estava despachando, e afirmou que não tinha informações precisas. No entanto, ele disse: o que eu tenho é o conhecimento nacional de que o resultado e o relatório de urnas válidos são os do dia 30 de outubro, quando houve a abertura das urnas e foi dada a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele considera que esse fato é inquestionável. Bom, esse aí está afinadíssimo com o ministro Alexandre de Moraes e com o futuro presidente Lula. Esse aí escorrega mais do que sabão, né? E é uma postura vergonhosa de um presidente do Senado e do Congresso Nacional. Mas pode ter certeza que o destino dele nas urnas, numa eventual candidatura em 2026, já está selado. E esse aí é mais um político, né, que vai ter dificuldades para almoçar em locais públicos ou para se hospedar em algum resort aí pelo Brasil. Aqui se faz, aqui se paga. Nós ficamos por aqui.
Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, no final da noite de ontem, vai render muito ainda, né? Mas amanhã, com certeza, nós vamos falar sobre isso. Tenha um bom dia.